A Panini Comics é uma editora que parece que não pensa em outra coisa a não ser agradar a sua parcela de leitores. E essa parcela de leitores é sempre a mesma que eu vejo desde o dia que eu comecei a ler materiais dessa editora. Seja da Marvel ou até da DC. Ainda mais da Marvel, né? Na época que eles começaram lá em 2000, que assumiram da onde a editora Abril pararam e começaram com aquelas publicações de mensal com mix de histórias. Que nem, por exemplo, o que eu acompanhava era Paladinos Marvel, cujo mix era composto por Hulk, Quarteto Fantástico, Capitão América e Nick Fury. E depois veio o Justiceiro. Nick Fury e Justiceiro, ambos eram escritos pelo Garth Ennis. E a editora até naquela época ali estava dando para suportar. Eles tinham mais humildade com os leitores, porque estavam começando, né? Eles mal acabaram de chegar. Enfim, até aquela época estava dando para suportar a Panini Comics e suas decisões editoriais de mudança de títulos e tudo mais. Que nem, por exemplo, Paladinos Marvel depois se tornou um título que transformaram em Hulk e Demolidor. Formato pequeno, quase igual assim um gibizinho mesmo, formato pequeno. Aí depois eles aumentaram o formato para um formato americano. Então, nessa época aí, eu não tenho nenhuma reclamação perante a Panini Comics. Mas com o passar do tempo, a editora foi tomando decisões abruptas que visavam só o que ela pensava e não o que os leitores pensavam, e acabaram chegando a uma conclusão entre eles ali do outro lado de que cada decisão que eles tomavam seria bom para a comodidade dos leitores, quando na verdade não era assim, eram decisões tendenciosas da própria Panini Comics. E isso pode ser comprovado na época lá que eles estavam com aquela linha mensal Universo Marvel, que é o primeiro volume do Universo Marvel, que começaram a encher as capas da revista com o Quarteto Fantástico, que estava também numa fase bem mediana. Mas por que eles faziam isso? Porque o Quarteto Fantástico era o queridinho da Panini Comics e de seus respectivos editores, que na época lá era o Fernando Lopes, que eu volto a dizer aqui, um sujeito nojento, nunca gostei dele, nunca fui com a cara dele. Fernando Lopes, Rogério Saladino, aí veio aquele Paulo França, enfim, vários passaram pela Panini. E o único que se salvou ali foi o Levi Trindade, que também não durou muito da Panini. Ele puxou o carro da Panini e foi montar uma editora independente brasileira, que acho que ele está divulgando ela até hoje. Mas o Levi Trindade era um dos poucos que dava para conversar com ele de uma forma natural e espontânea, sem que puxasse o saco de uma parcela especial. Enfim, ele atendia de fato os leitores. Mas para vocês terem uma ideia, para quem não conhece muito a Panini, mas a galera que é da época meio de 2000 já conhece bem a editora. Na época lá, eu e um pessoal, a gente pedia republicações do Hulk dos anos 80, da fase do Arco da Encruzilhada, da fase dos anos 80 do Bill Mantlo e Salvo de Cima, e eles ficavam resistindo ali a Panini Comics. Ah, não, porque isso aí não vende, porque o Hulk não sei o que lá, isso aí não tem muito apelo, não tem retorno e tudo mais. Aí você tenta procurar o porquê que a Panini Comics tinha essa postura com os leitores, não pelos fatos dele, a editora não é uma bosta pelo fato de ela trazer materiais, seja da Marvel DC ou até materiais clássicos que o pessoal compra hoje em dia. Mas a postura do editorial da Panini, a postura de seus responsáveis é que me noja. A postura vou dizer aqui, de filha da puta mesmo, sabe? De gente podre, é que me noja na Panini Comics. E aí, então, muitos pediram lá esses especiais do Hulk. Não, porque não vende, porque não sei o que lá. Aí o Levi Trindade, com o apoio de uma galera aí, ele convenceu a Panini de que o Hulk merecia um volume na coleção histórica, porque quando a coleção histórica Marvel começou, o Hulk não estava incluído nela, era apenas Homem-Aranha, Thor, Wolverine, Quarteto Fantástico, até personagem de quase terceiro escalão ali ganharam a coleção histórica, né? O Hulk não, o Hulk, que é um personagem clássico, não ganhou logo na que a coleção foi lançada. E graças a essa insistência, o Hulk acabou ganhando a coleção clássica, que infelizmente a Panini teve a infelicidade de não publicar o Arco da Encruzilhada, que começa em o Incredible Hulk número 300, na verdade começa em Incredible Hulk número 301 e vai até a edição 313. E tem duas histórias que são relacionadas ao título da Tropa Alpha,
Na verdade são duas histórias relacionadas da Tropa Alpha. Pronto, tá, já corrigi para vocês. Enfim, eles não republicaram a Encruzilhada na coleção histórica. Eles cancelaram a coleção histórica do Hulk quando o Incredible Hulk chegou na edição de número 300, Incredible Hulk 300. Aí eles cancelaram e tiveram aquela ideia bizarra de republicar a Encruzilhada numa linha Marvel Vintage com preço absurdo. E ou seja, a galera comprou porque é um material muito visado, o arco, né? Eles republicaram como Saga na Encruzilhada, que eu achei uma bosta. Enfim, eu mesmo perdi a vontade de adquirir na época lá. Eu tava até tentando fazer um esforço de adquirir, mesmo por esse preço exorbitante, mas eu perdi a vontade. E na verdade publicaram com o Saga da Encruzilhada, quando na verdade seria o Arco da Encruzilhada. Ou seja, você compra aquele material da Panini, muitos compraram porque hoje está fora de catálogo do site da editora. Apresentou vários erros de ortografia, erros de tradução. Na hora que eles foram escrever o nome do editor da Marvel na época, que é o Jim Shooter, escreveram o nome do cara de forma errônea, incorretamente. Ou seja, a Panini continua cometendo esses vacilos. Hoje eles estão investindo em materiais parrudos, aqueles materiais ônibus que mais parecem uma lista telefônica, é um bloco, né, de páginas absurda, um material pesado, para simplesmente explorar o bolso dos leitores e enriquecerem cada vez mais para que a editora permaneça lá no topo, né, como editora de quadrinhos no Brasil. Ou seja, é uma forma de explorar os leitores e hoje, recentemente, a gente vê que a Panini aderiu totalmente à militância e à cultura woke. Se você vê mesmo nas postagens das redes sociais da editora, eles chegaram até divulgarem a Anitta, sabe? Chegou aquele pessoalzinho novo, aquele pessoal encarniçado, os editores ali, os novos que chegaram, começaram a divulgar a Anitta como forma de elevar o nome da Panini Comics e tudo mais. Ou seja, para não estender muito esse vídeo, o problema dessa editora, que eu ainda considero como uma editora fundo digital, não é os materiais que ela traz, que são materiais clássicos e para muitos é realmente importante adquiri-los, mas é a atitude, a postura do editorial da Panini Comics e de seus respectivos funcionários. A atitude deles é de enojar. Por exemplo, você não consegue encontrar os quadrinhos nas bancas, ou seja, por conta dessa merda de distribuição setorizada, você não consegue encontrar. Eles dão aquela desculpa, distribuição setorizada, a gente está distribuído por setor, porque é ali que o pessoal vai procurar. Bom, a editora não consegue fazer uma divulgação decente nas redes sociais. Você joga as redes sociais na mão da Panini, eles não divulgam. Hoje mesmo, atualmente, é muito raro eles fazerem uma live mesmo reportando os lançamentos. Você tem que fuçar no YouTube lá para tentar encontrar alguma coisa tentar encontrar alguma novidade que a editora está publicando, porque lives mesmo já ligaram foda-se ali, não estão fazendo mais. Ou seja, a editora que toma decisões tendenciosas e continua desse jeito. Eu acho uma pena que eles estão trazendo materiais belíssimos, grandes materiais como o Conan Bárbaro da Titan Comics, mas também com preços exorbitantes. Eu não vou adquiri-los, a não ser um dia que eu consiga numa promoção. Vou fazer um esforço para adquirir por causa do Conan. Porque o Hulk mesmo, eu nunca vou comprar nada do Hulk dessa editora, pelo menos não nessa fase atual, que eles anunciaram por R$ 34,90 essa fase bosta do Hulk, daquele retardado do Philip Kennedy Jones. Mas no máximo que eu vou adquirir vai ser o Conan e alguns volumes da coleção clássica Marvel que eles não continuaram. A coleção foi descontinuada para aderir aos formatos parrudos, aos formatos de encadernados, capa dura, preços exorbitantes, enfim. A editora Panini Comics continua a mesma bosta de sempre. Repetido, não é pelo a bosta não é pelo fato de eles trazerem materiais, que estão trazendo materiais da época ali que são muito visados, mas a postura de seus funcionários, de seus respectivos editores, de todo editorial, de todo mundo que trabalha nessa editora, a postura é de enojar. E, portanto, que eu acho que a Panini Comics ainda hoje é uma editora de bosta, beleza? Eu sou o Tempter 60 e você está no canal Tempter 60.